Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, estou começando mais um episódio do podcast Galo, a razão do meu sofrer. Podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, se acompanha nesse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de mais uma vergonha que o Galo passa. O Galo perdeu para o último colocado do campeonato chileno. Perdeu de 3-2 lá no Chile para o Iquique, jogando com time misto, mas com falta de intensidade total. O Atlético em certos jogos jogou com essa falta de intensidade e quando isso acontece, as coisas complicam. O Galo deu até um pouco de sorte nesse jogo, começou ganhando, mas falhas defensivas que vem acontecendo em praticamente todo jogo aconteceram novamente. O Galo perde um jogo que complica ele na Sul-Americana, ou seja, o atleticano não tem vida fácil, né? A gente estava na zona de abaixamento do Brasileiro, vence um jogo fora de casa que a gente não esperava, e aí vai para a Sul-Americana e perde o jogo para o último colocado do campeonato chileno, e aí se complica também na Copa Sul-Americana. A gente viu aí os outros times brasileiros passando vergonha na Sul-Americana e a gente falou, eu quero participar dessa vergonha também. Realmente inacreditável. A gente já está chegando naquele ponto, por exemplo, nesse jogo o Atlético poupou os jogadores porque achou que era o momento, mas as falhas defensivas constantes, essa falta de intensidade, não dá para ficar culpando a diretoria sempre, já tem que começar a descontar no treinador. O Cuca vem fazendo um péssimo trabalho nos últimos meses. Depois que o Campeonato Mineiro acabou, depois que a fase fácil acabou, o Atlético vem jogando mal e vem sofrendo sempre. E na partida de hoje, assim, é surreal os gols que o Atlético tomou. Os dois jogadores que fizeram um gol de cabeça no Atlético, eles tinham 1,60 m de altura. Então, foi um jogo assim bem difícil de assistir e que deixa a gente sempre preocupado, né? O Atlético nunca se ajuda, né? O Atlético nunca tem vida fácil, né? Começa o Campeonato Mineiro precisando ganhar todas as partidas e agora na Copa Sul-Americana para avançar, precisa vencer todas as duas partidas que faltam. E eu não sei as regras, mas talvez o Atlético precise de saldo também. Então a gente gosta de se complicar e está se complicando. Já se complicou no Campeonato Brasileiro também, já não tem nenhuma condição de ser campeão e também está cada vez mais difícil de lutar pelo G4. Então é isso, todas as decisões que esse time toma parece que só o prejudicam, né? As decisões de demora de técnico, demora de contratação, poucas contratações, muitas vendas, as escolhas de começar com reservas no Mineiro, essa coisa de contratar qualquer jogador que jogou no Palmeiras. O Atlético só se complica e agora o Atlético precisa jogar focado aí os dois jogos que faltam na competição para ver se classifica, o que talvez não aconteça. Falando um pouco sobre o jogo, o Atlético veio com um time misto, começou com o Everson no gol, nas laterais o Saravia e o Caio Paulista, na zaga o Rômulo e o Júnior Alonso, no meio campo o Igor Gomes e Rubens, e no ataque Palácios, Scarpa, Bernat e Rony. Realmente é um time misto, realmente tem algumas deficiências aí fortes nesse time, né? Principalmente o Caio Paulista e o Rômulo, dois jogadores assim bem fracos. O Rômulo era um jogador que eu acreditava, mas vem falhando em todas as oportunidades que tem, então é difícil continuar acreditando. O Scarpa, que é o 10, que eu não gosto, que produz muito pouco. O Bernat, que tá uma temporada muito ruim. O Palácios, que tá voltando agora e é um jogador aí também muito limitado e que nunca agrada a maioria da torcida em campo. Então era um time fraco, mas ainda assim era um time que deveria ser o suficiente para vencer o último colocado do campeonato chileno. O que aconteceu hoje é um absurdo, é mais um dos vexames que o Atlético gosta de passar. O Atlético jogou 3 jogos fora de casa nessa Sul-Americana e não venceu ninguém, e o grupo do Atlético é muito fraco. Ontem tinha muita gente rindo das situações de outros brasileiros da Sul-Americana, né, o Vasco e o Cruzeiro, mas a gente também não tá muito bem não. O nosso grupo era bem fraco também e a gente não conseguiu vencer ninguém fora de casa. Assim, é uma situação assim, muito ridícula, não tem como não culpar o técnico e os jogadores, porque eu acho que teve um pouquinho sim de falta de foco nesse jogo. O Atlético começou vencendo esse jogo. O Galo conseguiu abrir o placar aos 10 minutos com o Rubens em um chute de fora da área, o que foi, assim, realmente inacreditável. O Rubens acertou um chute de fora da área. Eu achei que ele estava no nível Alan, de chute de fora da área, o chute forte que nunca vai no gol. Mas ele conseguiu abrir o placar aos 10 minutos, então o Atlético conseguiu ter o resultado a favor desde o início da partida. E mesmo assim não conseguiu manter esse placar. O Deportes Iquique conseguiu fazer apenas um lance de perigo no primeiro tempo. E foi o gol deles. Aos 34 minutos, o Iquique empata num cruzamento para a área que o cara cabeceia numa falha ridícula do Rômulo. O Rômulo era um jogador que eu achava que tinha potencial, mas falhou no Campeonato Brasileiro
e falhou agora de novo. Então é um jogador que a gente não pode contar também, sabe? É muito difícil. O cara nunca tem oportunidade e quando tem, vai falhar. Aí a gente tem que ficar sempre perdoando e esperando que ele melhore. É bem complicado, viu? Mas o que podemos dizer é que o Lianco tá fazendo muita falta, né? O Lianco, eu acho que às vezes ele é muito superestimado pelo personagem Sérgio Ramos que ele criou para si mesmo, mas frente a Rômulo, frente a Ivan Roman, frente a Vitor Hugo, ele faz muita, mas muita falta. Quando começou essa partida, eu pensei que esse era o jogo pro Bernat brilhar, porque se o Bernat não conseguisse fazer nada contra o Deportes Iquique, realmente não teria motivo mais para dar oportunidades para ele. No fim, acabou que ele conseguiu fazer um belo gol, então eu vou dar essa colher de chá para ele. Mas o Bernat jogou mal praticamente o jogo inteiro. Ele é um jogador assim que não consegue acompanhar mais o ritmo do futebol brasileiro. Eu acho que realmente não tem condições dele brilhar aqui no futebol brasileiro. Seria melhor para ele voltar para a Grécia. Eu acho que ele é mais uma daquelas decepções de volta de crias do Galo, né? Toda vez que um jogador do Galo vai para a Europa e faz algum nível de sucesso na Europa, eu sempre espero, ou sempre esperava que esse jogador, quando retornasse para o futebol brasileiro, voltasse para o Atlético e voltasse bem, voltasse mostrando o impacto dele, né? Mostrando as qualidades dele, né? O como ele evoluiu como jogador nessa volta. Mas na maioria das vezes nunca dá certo. Para ser sincero, nesse momento eu não consigo pensar em um exemplo que deu certo. O primeiro foi o Mancini, e o Mancini foi uma grande decepção para mim. O Mancini era tipo um mini ídolo meu, né? Porque ele é um jogador do Atlético que estava bem na Europa, bem na Roma, foi para a Inter de Milão. E aí quando ele voltou pro Galo eu falei, meu Deus, agora finalmente o Atlético tem um craque em campo, e ele nunca conseguiu render no Atlético. E isso acontece com praticamente todo mundo que volta pro Atlético. Até realmente eu não consigo pensar em nenhuma cria do Galo que voltou pro Galo e jogou bem. É realmente assim, muito triste a situação do Bernat, mas sinceramente é um jogador assim que não acrescenta em nada ao Atlético. No segundo tempo o Atlético voltou com algumas alterações. Uma delas foi o Júnior Santos no lugar do Palácios. Primeiramente, eu sou uma das poucas pessoas que acreditam no Palácios, e hoje não foi um jogo para mostrar para os outros porque que eu acredito. Realmente ele não jogou nada, e quem odeia ele vai poder falar, olha como você acredita num jogador tão limitado igual ele se mostrou hoje. Só que aí entrou em campo o Júnior Santos, que assim, o Júnior Santos é um voto de confiança muito grande no além, em Deus, em qualquer coisa, porque ele não mostra absolutamente nada. Ele entrou em campo e não produziu nada, é um jogador assim muito limitado também. Só que ele custou milhões, então ele é muito difícil de você analisar e acreditar no Júnior Santos pelo que ele fez no Atlético até hoje, que é um monte de nada. Então você precisa acreditar no salto técnico devido ao ritmo de jogo. É a única coisa que resta para acreditar no Júnior Santos, que realmente entrou em campo e não fez absolutamente nada. E o jogo desandou para o Atlético rapidamente nesse segundo tempo. Aos 7 minutos o Galo tomou um gol em um contra-ataque bobo. A bola desviou no atacante e foi morrer dentro do gol. E aos 15 minutos, em mais um cruzamento para um jogador baixinho, ele mete uma belíssima cabeceada, por assim dizer, bate na trave, entra no gol. 3-1 para o Iquique, com 15 minutos do segundo tempo. E foi a terceira chegada do Iquique e o terceiro gol. Eles chegaram 3 vezes com arremates dentro do gol e acertaram os 3. Porque essa tem sido uma tona do Atlético. Foi uma tona do Atlético o ano passado e continua sendo agora. O time é fraco? O time é fraco. Mas era o suficiente para vencer o Iquique. Mas a defesa não tem consistência nenhuma. É muito gol bobo tomado. É muita falha defensiva em todos os jogos. Até contra o Juventude, que o Atlético venceu, quando o Juventude apertou o Atlético, fez 2 gols. E todo lance parecia de perigo, porque a defesa do Atlético não tem consistência nenhuma. Fica muito visível a péssima qualidade técnica do Rômulo e do Caio Paulista, que estão ali no sistema defensivo, na linha de defesa. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com a falta de volantes do time. O Atlético não tem primeiro volante, não tem ninguém ali para atravessar a marcação ali antes da bola chegar nos zagueiros. Porque quando chega nos zagueiros, a gente vê essas falhas bizonhas aí. Até o Lianco já falhou nesse Campeonato Brasileiro. O Júnior Alonso também não é nem a metade do jogador que a gente sonha que ele é. E o Everson vem numa temporada incrível, mas hoje não foi muito produtivo. Aos 33 minutos o Atlético conseguiu diminuir o placar com o Bernat, uma boa jogada, inclusive. Mas terminou aí, o Atlético teve bastante tempo para tentar empatar, mas não conseguiu produzir nada. O Deportes Iquique se fechou e o Atlético dependia de boas jogadas dos atacantes do Rony e do Júnior Santos, que são 2 jogadores muito limitados. E não deu certo, o Atlético perdeu esse jogo por 3-2.
Mais um vexame aí na nossa cota de vexames contra times aleatórios da América do Sul. O Atlético agora se complica para essa competição, tem que vencer os 2 jogos, agora é obrigado a vencer e dependendo vai ter que vencer bem, fazer esse saldo de gol. O Atlético tá mal no Campeonato Brasileiro, eu não tenho um número aqui, mas se você pegar os últimos 15 jogos do Atlético, praticamente é só derrota. Então é um péssimo momento, os jogadores estão muito mal, não tem nenhum jogador bem. O Cuca vem muito mal, todas as decisões que ele toma parece que dão errado, parece que ele sempre toma uma decisão errada. O time tem buracos defensivos gigantes e a diretoria do Atlético é a pior SAF do Brasil. Então a gente está num momento aí bem trágico. O Atlético está rezando para chegar à parada do Mundial e as pessoas esquecerem que o Atlético existe, porque parece que cada jogo que acontece a situação só piora. Hoje poderia ter sido um jogo positivo para o Atlético, uma vitória fora de casa, praticamente sacramentar a vaga, a volta do Júnior Santos, a volta de jogadores contundidos. Mas não, o Atlético sempre se complica. Parece que a gente sempre vai para o caminho mais complicado e aconteceu. A gente foi para o caminho mais complicado e agora joga com pressão os 2 últimos jogos para tentar uma classificação. No fim de semana o Atlético pega o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, mas não tem expectativa nenhuma. O Atlético não dá esperança nenhuma de melhora. O time está entrando cada vez mais fundo no poço. E, sinceramente, não existe nenhum motivo em campo que te faça acreditar que esse time vai melhorar. E não existe nada no trabalho do Cuca que te faça acreditar que o time vai melhorar. Vamos ver como o Atlético se sai aí no fim de semana contra o Fluminense. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.